Olá, meu amigo e minha amiga, fráteres e sorores, meus amados irmãos e a você que nos visita pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Hoje gostaríamos de estar compartilhando um breve estudo sobre um dos maiores místicos do século XVIII, que tinha por nome Giuseppe Balsamo, nascido em 1743 e desaparecido misteriosamente em 1795. Foi de extrema relevância entre os Rosacruzes, os maçons e os teosóficos. Estamos falando do conde Alessandro Cagliostro. Vamos começar mencionando as longas viagens feitas por Cagliostro entre 1776 e 1780 como emissário da Rosa Cruz Maltesa, que lhe forneceu os subsídios necessários para a empreitada. Iniciado maçom em Londres no ano de 1777, ele é recebido com uma bateria de maletes pelos Rosacruzes da Europa, os franco-maçons, os neotemplários e os iluminados da Baviera, sempre sob o túnel de espadas e urras. Brilhavam até então os ritos estranhos da Nova Jerusalém de Swedenborg, as visões celestes do beneditino Dom Pernet, as evocações mágicas de Martinez de Pasquale, poderosos mestres esotéricos, superiores, porém desconhecidos, como incontestáveis poderes de clarividência e necromancia. São eles que formam o místico traumaturgo que foi Cagliostro. Essas três escolas dominam de fato a espiritualidade do século XVIII. Deve-se destacar também que, surpreendido pelo número de ritos, Cagliostro concebeu o projeto de reuni-los sob uma única autoridade, numa loja-mãe de união e fraternidade, de sabedoria triunfante, enfim, sob o vocábulo de Osíris e Ísis. Alessandro Cagliostro foi também incompreendido e perseguido até a morte, ou pelo menos até o momento em que desapareceu misteriosamente da sua cela em uma inacessível prisão do Vaticano. Todo aquele que contraria a ignorância organizada é alvo de ataques. Segundo a lenda dos evangelhos cristãos, Jesus Cristo foi condenado à cruz como o castigo de ser um charlatão. Cagliostro ainda hoje é chamado de charlatão, assim como ocorre com Saint Germain, Helena Blavatsky e outros sábios e filósofos de diferentes épocas. Apesar das calúnias, o trabalho de Cagliostro na segunda metade dos anos de 1700 tem uma relação interna com o impulso que um século depois criaria um movimento teosófico moderno em 1875. Famoso por seu dom de curar, Cagliostro trabalhou em níveis superiores de consciência. Seu esforço se somou às ações de outros pensadores do século XVIII, entre eles os filósofos iluministas de vários países da Europa.
ele ajudou a provocar grandes transformações sociais. Ele fez também uma tentativa de resgatar o movimento maçônico de sua decadência. Cagliostro criou uma maçonaria em Lyon, na França, no ano de 1786, para a qual organizou um rito egípcio. Essa maçonaria era aberta à participação de mulheres. No início do século XX, N. Benson e seus seguidores usaram o nome rito egípcio para fazer um ritual sem valor e sem relação com o rito autêntico criado por Cagliostro. Helena Blavatsky informa que Cagliostro agia inspirado pela filosofia esotérica dos mestres do Oriente. Ele passou algum tempo na Rússia e na Inglaterra. Depois viveu na França. Perseguido, passou 6 meses preso na Bastilha, antes de ficar comprovado sua inocência no famoso caso do colar da rainha. Seu trabalho pela regeneração do ser humano coincide com o mesmo impulso interior humanista que fez surgir a Declaração dos Direitos do Homem e originou as revoluções norte-americana e francesa. Os excessos da Revolução Francesa, que degenerou em uma espécie de terrorismo de Estado, apenas mostram a necessidade da ação pacífica. O ideal básico da democracia e da liberdade do indivíduo é mais atual do que nunca no século XXI. O lema liberdade, igualdade de direitos e fraternidade é hoje a meta da Organização das Nações Unidas e de cada cidadão de boa vontade. Passo a passo, a civilização se aproxima do momento em que será alcançado o ideal da paz perpétua entre os povos, levantado na segunda metade do século XVIII por Jean-Jacques Rousseau e por Immanuel Kant, pelo barão de Rothbard e outros humanistas. Ao mesmo tempo que o místico Cagliostro e o conde de Saint-Germain também trabalhavam num plano mais esotérico pela elevação humana. Nascido na década de 1740, Cagliostro havia trabalhado longamente pelo ideal humanista quando foi preso pela Inquisição do Vaticano na Itália, em 1789. Naquele momento, a Revolução Francesa estava começando. Feito prisioneiro, ele foi levado de uma prisão para outra. Cagliostro foi torturado longa, mas inutilmente, pelos carrascos católicos. O objetivo dos verdugos do Vaticano era forçá-lo a confessar crimes que não havia cometido, prática comum na Inquisição. Em 7 de abril de 1791, Cagliostro foi condenado à morte. Seus livros e alguns de seus objetos maçônicos foram queimados diante de uma multidão na Piazza della Minerva, em Roma. Helena Blavatsky conta que depois aconteceu algo curioso. Um estranho personagem, nunca antes visto no Vaticano, surgiu em Roma e solicitou uma audiência em particular com o Papa. Ao invés de dar seu nome, o desconhecido mandou ao pontífice, pelo cardeal secretário, apenas
uma palavra. A reação do Papa foi receber imediatamente o desconhecido. Depois de alguns minutos de audiência privada, o personagem retirou-se. E em seguida o Papa deu ordens para um procedimento que deveria ser feito no mais absoluto segredo. A pena de morte a que Cagliostro havia sido condenado deveria ser comutada para prisão perpétua. O conde de Cagliostro deveria ser encerrado no castelo de San León, que fica no alto de uma rocha e ao qual só se podia ter acesso por meio de uma cesta elevada e abaixada com o uso de roldanas. Era um elevador primitivo. Foi dali, há mais de 200 anos, que misteriosamente Cagliostro desapareceu em 26 de agosto de 1795. Um grande abraço a todos, paz profunda, assim seja.